Tenho uma super novidade para vocês. Teremos tudo transcrito em PDF, pois eu sei que apenas vendo o vídeo e com muitas informações você pode acabar se perdendo e não sabendo para onde ir. Eu realmente não vi até hoje ninguém fazendo isso e totalmente gratuito. Por isso, a partir de agora, todas as nossas entrevistas serão transcritas em PDF e que terão este formato que você está vendo com o tempo exato no vídeo, para você ir lá e rever caso a pergunta te interessar e você desejar estudar na íntegra o pensamento do profissional. Enfim, vai ficar disponível para você aqui no primeiro link da descrição do YouTube, mas vou logo avisando, se for ver o PDF achando que vai ter aproveitado tudo que foi passado na entrevista, pode esquecer, porque você não vai aproveitar nada e vai estar apenas se enganando. Logo, veja o vídeo, aprenda com o que o profissional está te passando, depois leia o PDF, estude, procure, seja curioso e você vai longe. Enfim, estamos fazendo nossa parte e dando as ferramentas para você. Espero de coração que faça um bom proveito de tudo que estamos passando e encontrando formas para te apoiar nessa jornada. Agora vamos para a próxima, que é, para ingressar no mercado financeiro, é apenas pelo curso de economia ou o estatístico também é valorizado nessa área? Bom, eu não tenho nenhuma formação em economia, então, assim, já sou a prova de que não precisa, não é uma regra você precisar de um curso de economia para entrar. E eu vou dar um exemplo que eu acho interessantíssimo, que também me atrai muito, que são, não sei se vocês já ouviram falar de fundos. Fundos, basicamente, eles gerenciam a carteira, o dinheiro de outras pessoas. Então, ao invés de você comprar uma ação específica, você pode comprar uma cota de um fundo. Você pode comprar um fundo. E aí, o que você está fazendo? Você está dando o seu dinheiro para um gestor administrar. E esse gestor vai saber, vai criar as estratégias e vai usar a BLK para saber o que comprar, o que vender e quando fazer isso. Certo? Isso é uma profissão que tem muito no mercado. Existe hoje, assim, de uns anos para cá, né, algo que vem crescendo muito, o que é classificado como fundo quantitativo. Fundos quantitativos, eles basicamente utilizam dados, análises estatísticas para tomar as suas decisões de compra ou de venda. E tem uma asset muito assim, importante e relevante que tem sobre ela um fundo que tem um desempenho muito bom no mercado. Eu não vou citar nomes, mas vocês devem ter ouvido já falar em algum momento, que ela é classificada como esse fundo quantitativo. E se você vai pesquisar sobre ela, você vai no link do site, você vai deixar com você depois também para o pessoal que quiser tiver interesse. Você não tem um economista na grade. E eu tive até a oportunidade de assistir uma live que um dos gestores estava fazendo, e ele fala que lá só tem engenheiro, estatístico e matemático. Ou seja, é a galera que manja dos números, né? Então, isso prova o quanto hoje existe uma área do mercado financeiro que olha muito para dados e que valoriza muito esse tipo de análise. Ou seja, então, eu, partindo desse exemplo, né, considero que, de forma alguma, você precisa, como regra, ter alguma formação em economia para entrar nesse mercado. Acho que os fundos quant estão aí para provar isso. Eles têm desempenhos ótimos e se você entrar, né, para pesquisar sobre eles, você vê que eles solicitam, né, quando você quer enviar seu currículo, alguma coisa assim, eles falam, se você é matemático, estatístico, tem uma boa formação com números, envie seu currículo, venha fazer parte do nosso time de cientistas. Então, eles nem falam assim, né, não se consideram só gestores, eles são cientistas, porque eles se baseiam em números e métricas estatísticas para tomar as suas decisões. Então, definitivamente, para mim, não, você não precisa ter. Claro, vai ser um diferencial se você tiver? Vai ser um diferencial, né? Isso, como eu já falei, conhecimento não quer demais. Mas não é algo que você, putz, eu só consigo ser eu tiver. Isso não é verdade. E citei um exemplo, mas tem muitos outros também. Então,
estatística tá tomando conta, assim. Só que É o que... tem outro ponto. Claro, você não pode achar que só por ter feito a graduação em estatística já tá ótimo, já tá na nata lá. Não é bem por aí. Então, você precisa, sim, se especializar. É muito importante continuar estudando. Só a graduação de estatística não vai te dar todo o destaque que você precisa para entrar nesse mercado, mas economia, não necessariamente. Os itens que eu falei anteriormente, de programação, econometria, essas certificações são, às vezes, muito mais relevantes do que uma graduação em economia. Uhum, tá. Então, a próxima pergunta é: utiliza muito séries temporais? Se sim, em quais situações você utiliza? Ou quais ferramentas você mais usa? Acho que existem duas perspectivas que eu posso colocar. A minha experiência pessoal, hoje, na B3, e o mercado como um todo. Minha experiência pessoal, hoje eu utilizo muito séries temporais para criar métricas que façam um acompanhamento do desempenho da BLK. Então, é dessa forma que eu olho para a série temporal hoje. Eu olho mais como aquela que... não sei se vocês fizeram ou se tem essa disciplina, que é de controle de qualidade. Então, mais nesse sentido de você fazer um acompanhamento da série temporal do que de modelar. Entretanto, essa é a minha experiência pessoal. Entretanto, se você fala em mercado financeiro, eu definiria em série temporal. Porque, assim, é extremamente presente no mercado financeiro séries temporais. Seja para fazer a previsão do preço do ativo, seja para fazer análise de risco, ou até mesmo até uma experiência pessoal. Em um momento na BLK, e isso também vale para muitas outras empresas, a gente tem um volume médio de negócios que acontecem por dia, de compra e de venda. Isso gira em torno de uma média. Lá em março, quando teve uma série de eventos que provocou queda e sobe e cai, Esse e ano. foi bem assim, punk, um momento bem diferente. Esse volume aumentou muito. Como que eu poderia usar a série temporal nisso? Você poderia aplicar séries temporais para tentar prever um aumento de volume de negócios, e com isso você pode preparar a infraestrutura da sua empresa para comportar esse volume de negócios. Então, isso é um exemplo. Mas no mercado como um todo, você pode utilizar assim para tudo. É muito importante ter o conhecimento de séries temporais. Por isso, eu já até vou reforçar a questão da econometria. Por isso que eu friso que é tão importante, porque, de fato, séries temporais está presente em tudo quando você fala de mercado de mercado financeiro. Sobre as ferramentas, eu não conheço todas. Eu imagino que o mercado deva ser bem criativo e deva utilizar bastante ferramentas. Mas das mais comuns e que eu tenho certeza assim, que daria para utilizar e que eu sei que uma boa parte utiliza é o R, nosso querido R. O Gretel, que também é open source. Você consegue baixar pela internet de graça. Eu, inclusive, fiz a minha disciplina de séries temporais através do Gretel. Foi bem importante, porque o mercado pratica isso de fato. E eu imagino também Python, por que não? Acho que, para ser justa, para não querer puxar tanto a sardinha do R, porque é o meu preferido, eu diria que Python também seria uma ferramenta bem possível da gente utilizar para fazer análise de séries temporais. Certo. Jennifer, decisões políticas interferem no valor de ações, moedas, inflações? Como incorporar isso em um modelo? Certo. Assim, tá? É uma afirmação, né? Decisões políticas, elas interferem. Então, eu reforço, de fato, elas interferem. Pontuo aqui que não são só decisões políticas. Uma notícia que saia pode interferir no preço da ação. Imagina que
saiu uma notícia de que o presidente de uma empresa que tem o capital aberto na B3 foi preso. Isso, sem dúvida, vai impactar no preço da ação. Então, não só decisões políticas, mas muitas outras coisas, elas podem impactar no preço da ação. Como a gente pode capturar isso, incorporar isso no modelo? Imagina que hoje o preço da ação, ele tá, sei lá, Petro tá valendo R$10. Aí amanhã o Trump solta um tweet e o preço da ação cai para 5. Aí no dia seguinte ele solta outro tweet e ela sobe para 20. Aí no dia seguinte outro tweet e ela cai para 10 de novo. Do que a gente está falando? A gente está falando de variabilidade. Então a gente está falando da variação do preço da ação em função de alguma coisa que aconteceu no mercado, seja o tweet do Trump, seja a notícia, seja a decisão política. Então, a gente está falando de variabilidade. Traduzindo isso para o mercado chama isso de volatilidade. Então, a volatilidade, ela nada mais é do que o desvio padrão dos logs de retornos de um ativo. Então, como que a gente faz para incorporar isso no modelo? Hoje, o mercado já utiliza essa informação. Ela, inclusive, tem o próprio Warren Buffett, que é um grande investidor. Em geral, todo mundo que gosta dessa área já ouviu falar dele. Às vezes você nem gosta dessa área, mas você já ouviu falar. Ele fala que ele nem avalia o rendimento do ativo em si. Ele avalia a volatilidade. E isso é uma estratégia que é muito utilizada por grandes investidores. Eles negociam a volatilidade de um ativo. Então, respondendo à pergunta, como que a gente incorpora isso no modelo hoje? Através de incorporando a volatilidade no seu modelo. Tem um modelo muito famoso chamado Black-Scholes, que ele utiliza como uma das variáveis a volatilidade, que é exatamente isso. Mas traduzindo para a gente aqui, para nós estatísticos, nada mais é do que o desvio padrão. Imagina assim, quanto menos aquela ação varia, menor é o teu desvio padrão. Então, menor é o seu risco naquela ação. Se é menor o seu risco, consequentemente, menor é o seu retorno. Então, mais barato é o preço daquele ativo. Porque a regra mais valiosa do mercado é risco-retorno. Você nunca vai encontrar um ativo perfeito que é pouco risco e muito retorno. É muito difícil. Você tem que ir, um ou outro. E a volatilidade indica isso. Então, um ativo que ele é muito volátil significa que ele traz muito risco, mas também muito retorno. Ou perda, porque ele varia para cima ou para baixo. Então, em geral, se ele traz mais risco, mais retorno, ele, em geral, é mais caro. Então, é essa ideia que ela pode ser incorporada no modelo. E, então, traduzindo, seria a volatilidade, que para nós estatísticos é essa variabilidade, o desvio padrão mesmo do retorno desse ativo sendo incorporado no modelo. Então, é assim que o mercado, em geral, pratica. Acredito que deu uma clareada melhor agora para a pessoa que fez a pergunta ou para quem tem interesse nessa pergunta. A próxima pergunta é: como funcionam os leilões na abertura e fechamento do mercado? Lembrando que essa pergunta é bastante ampla. Isso. Bom, essa é uma das perguntas que eu vou deixar o link com você, Bia, para quem tiver interesse em ser mais específico, quiser informação mais na vírgula. Por quê? O leilão de fechamento, o call de fechamento e o leilão de abertura, eles funcionam de maneiras diferentes para produtos diferentes. Ou seja, o mercado de ações, ele tem um funcionamento nesse call de abertura e de fechamento. O mercado de ETF, que é um outro produto financeiro, funciona de outro jeito. Então, aqui eu vou ser mais específica e eu vou focar no mercado de ações e fracionário, que, em geral, é o mais conhecido, que a gente está mais familiarizado. Mas, para quem tiver interesse de saber dos demais também, tem no site da B3 e eu vou deixar o link com você, tá? Certo. Mas, então, sobre o mercado de ações. O call de abertura, o leilão de abertura, perdão, ele tem duração de 15 minutos. Nesse momento, você pode fazer o input das suas ofertas de compra e de venda. Você não consegue cancelar essas ordens.
elas vão estar sendo imputadas e é a partir dos investidores que é formado o preço teórico da ação, que é o preço que vai abrir o mercado. Isso acontece para essa formação de preço acontecer de uma forma mais transparente. E a gente tem alguns critérios para a formação do preço teórico do ativo no leilão de abertura. O primeiro deles, são 3, mas tem algumas questões em caso de empate. Também vou deixar o link com você para quem quiser ver na vírgula. Mas hoje funciona assim. O mais geral, a regra mais geral é o preço que tiver mais pessoas negociando é o preço escolhido para abrir aquele ativo. Então, por exemplo, imagina que 10 pessoas estão negociando Petro a R$4 e 8 estão negociando a R$3,90. Vai fechar o valor que essas 10 pessoas estão negociando a R$4. Então, é assim que funciona o leilão de abertura. No caso, ele vai pela quantidade de pessoas ou é pelo valor maior? No caso, é pela quantidade de pessoas. Isso, pela quantidade de pessoas que negociam determinado preço. Tá, no caso, então, poderia ser o contrário. Poderia ser 10 pessoas negociando a R$3,90 e 8 a 4. E aí, a gente ficaria com R$3,90. Tá, ficou mais certo? E isso acontece por 15 minutos, até o momento da abertura do mercado. Depois nós temos o momento de negociação no mercado normal. E no final, nos últimos 5 minutos, a gente tem o call de fechamento, que é o momento onde a gente fecha o preço do ativo naquele dia. Então, o call de fechamento ele dura 5 minutos. E depois do call de fechamento, desses 5 minutos, a gente entra no aftermarket. O aftermarket, ele é dividido em 2 momentos. Um, que é o cancelamento de ofertas. Então, você tem 5 minutos para fazer o cancelamento de ordens que você enviou ao longo do dia que não foram efetuadas. Então, imagina que você enviou uma ordem de compra de Petro a R$4, mas ao longo do dia ela não conseguiu ser efetuada porque o preço não chegou a R$4. Então, aquela oferta ela vai ficar pendente. Nesses 5 minutos, você tem a opção de cancelar. Então, 5 minutos para essa ordem não aparecer mais no book. Depois desses 5 minutos, a gente tem 30 minutos de negociação de novo, mas aí são regras bastante específicas do que você pode negociar, a que valor, quais ativos, não são todos os ativos que entram nesse período, a gente está falando só de ações do Ibovespa, a gente está falando de ações que foram negociadas durante o dia, a gente está falando que não pode ter uma oscilação de preço de mais de 2%. Então, assim, é o aftermarket, é o momento onde tem regras bastante específicas para a gente negociar. E lembrando que isso não existe o aftermarket para todos os produtos da B3. Então, por exemplo, se você tem um ETF, que é um fundo que replica um índice, você não tem esse aftermarket. Mas, então, basicamente, o leilão de abertura, ele tem a duração de 15 minutos e o call de fechamento, ele tem a duração de 5 minutos. E a formação do preço, ela ocorre pelo maior número de ofertas em determinado preço. Sim, entendi. E aí, quem ainda tiver dúvidas sobre outras partes, né? Como você disse, vai estar no link que você vai enviar. Então, todos os links da B3 que vocês podem encontrar no site, mas eu vou direcionar para vocês o PDF com todas as explicações para ser mais assertivo. Certo. Você acha a estatística uma ferramenta tão boa quanto a análise técnica ou a análise fundamentalista no investimento de longo prazo? Certo. Quando a gente está falando de investimento de longo prazo, eu já não acho que a análise técnica seja a melhor alternativa. Lembrando que isso é só a minha opinião, não é a opinião da B3, nem da BLK, nem de ninguém. É a minha opinião do que eu tenho aprendido ao longo do tempo no mercado. Então, eu acho que para investimentos de longo prazo, não faz sentido a análise técnica. Acho que é muito mais assertivo, faz muito mais sentido uma análise fundamentalista. A estatística, ela, sem dúvida, é uma ferramenta tão boa quanto a análise fundamentalista. Eu acho que uma não exclui a outra, eu acho que elas se complementam e acredito que
depende também muito da sua estratégia. Dependendo do que é a sua estratégia, o tipo de investimento. Às vezes, só uma análise fundamentalista, você avaliar o caixa da empresa, avaliar, enfim, dívida, fluxo, DRE, você já sabe que aquela empresa é uma empresa boa, que faz sentido você investir, você gostaria de ter uma participação daquela empresa, né? Ser um investidor, comprar uma participação daquela empresa. E tá ok. E tem tipos de investimento que exige um pouco mais de análises. E aí, a análise estatística entra muito bem. Então, como a gente está falando especificamente nessa pergunta de investimento de longo prazo, eu acho que a análise fundamentalista e a estatística são ótimas técnicas para isso. Uhum. A próxima é: dentro da área que envolve estatística e economia, há um algoritmo ou modelo estatístico que preveja a valorização ou desvalorização de uma moeda? Sim, existe. Eu vou citar um que é muito famoso. Pra gente que é estatístico, faz todo sentido. Acho que. Eu deixo aqui a minha recomendação para vocês também pesquisarem mais sobre esse modelo. Vou dar uma introdução. Que é o modelo de Black-Scholes. Para quem gosta desse mercado, é assim, pré-requisito ter sobre esse modelo. O mercado fala que ele é super complexo e tal, mas assim, honestamente, eu acho que pra gente que é estatístico, não é tão complexo assim, a gente já viu coisas piores. Então, eu acho que não é impossível de ser desvendado, tá? O modelo de Black-Scholes, ele tiveram 3 pessoas que foram muito importantes para a criação desse modelo, que foi o Fisher Black, o Myron Scholes e o Bob Merton. 2 deles conseguiram o prêmio Nobel de Economia por conta desse modelo. Um deles só não recebeu porque ele já tinha falecido no momento na época da premiação. Mas ele é um modelo que é, assim, extremamente pré-requisito para quem quer entrar nesse mercado ou gosta de mercado financeiro. Para vocês terem uma ideia, esse modelo, ele precifica qual que seria o preço justo de uma opção de uma ação. Vou tentar introduzir aqui de uma forma leve para a gente estar traduzindo aqui para os nossos termos estatísticos. Primeiro, o que é uma opção de ação? Quando você compra uma opção de ação, você está comprando o direito de comprar ou vender um determinado ativo por um determinado preço, num determinado momento. Por que uma opção de ação ela é importante e ela é muito utilizada no mercado? Porque se você acha que a ação vai cair, você compra uma opção de compra. Se você acha que o mercado vai subir, você compra uma opção de venda. Por quê? Com isso, você está comprando o direito de comprar aquele ativo por determinado preço no futuro. Parece um pouco complicado, vou tentar deixar um pouco mais leve. Falando então do modelo de Black-Scholes primeiro, né? O modelo de Black-Scholes, ele basicamente, falando assim de uma forma bem simplista, ele considera o valor atual da ação multiplicado pela função acumulada da normal menos o preço de exercício da ação do mercado multiplicado pela acumulada da normal. E, assim, claro, estou sendo bastante simplista, tentando traduzir para a nossa linguagem, mas, basicamente, então a gente tem um modelo que ganhou o prêmio Nobel, que é um modelo estatístico. E, inclusive, esse modelo tem a volatilidade inclusa. Ou seja, como a pergunta anterior foi feita, né, foi pontuada, como que a gente faz para incorporar a variação de uma ação. Black-Scholes faz isso. Inclusive, quanto maior a volatilidade, mais cara vai ser a sua opção. Quanto menor a volatilidade, mais barata vai ser a sua opção, pela aquela regra que eu coloquei antes, né? De risco-retorno. Então, assim, o modelo de Black-Scholes é um exemplo de um dos modelos onde a gente consegue fazer o cálculo de valorização ou desvalorização da moeda. Porque você vê o preço justo dessa opção e
vê se compara com o que o mercado tá praticando, né? Se você acha que, putz, tá acima, tá abaixo, e aí você cria a sua estratégia. Então, eu vou comprar uma opção de compra, eu vou comprar uma opção de venda. E então, esse modelo é, assim, um exemplo que eu acho bastante relevante, tanto pela importância que ele tem no mercado financeiro, como também pela importância para nós estatísticos, dado que ele usa probabilidades para ponderar e usa volatilidade, que nada mais é do que a variabilidade do log retorno do ativo. Então, recomendo também, vou deixar referências com você para quem tiver interesse para conhecer mais. Estudar mais a fundo. Tá. A próxima pergunta é: modelos bayesianos são bons para o mercado financeiro de ações? Bom, aqui hoje também é importante pontuar que é a minha percepção, né, a minha perspectiva. Eu vou utilizar uma frase do Box que a gente, não sei se vocês tiveram essa oportunidade, mas no começo do livro ele fala isso e eu acho sensacional, que é: todos os modelos estão errados. Alguns são úteis. E é basicamente isso. A gente nunca vai ter um modelo perfeito. Então, por que não utilizar um modelo bayesiano? Minha formação é frequentista. Se eu tivesse numa situação onde eu precisasse fazer um modelo, muito provavelmente a minha primeira opção seria um modelo frequentista. Mas isso não quer dizer que eu não poderia utilizar um modelo bayesiano. Não existe um modelo perfeito. Tudo depende. Eu posso rodar vários modelos e, de repente, o modelo bayesiano ser o meu escolhido. Então, se os modelos bayesianos são bons para o mercado de ações, pode ser que sim, pode ser que não. Depende muito das métricas do seu modelo, do resultado final, coisas que a gente aprende na estatística. Eu só não vejo por que não ele não ser utilizado. O meu motivo de por que não é pela minha formação, porque eu tenho praticamente a minha base toda é frequentista. Então, confesso que não seria a minha primeira opção, um modelo bayesiano. Pela sua preferência, né? E pela sua formação. Isso, mas é só pela minha preferência da minha formação, porque eu não vejo um motivo para a gente não utilizar um modelo bayesiano. Mais uma vez, acho que aqui vale um disclaimer. Lembrando que no mercado ele não é formado só por estatísticos. Ele é formado por pessoas de outras áreas. Então, provavelmente, por que não você vai ser a primeira pessoa a sugerir um modelo bayesiano nessa área, ou nessa empresa, ou até mesmo para seus próprios investimentos, suas próprias análises de investimento. Então, assim, quem sabe um de nós, estatísticos, não somos os próximos a receber um prêmio Nobel da Economia por um outro modelo tão bom quanto o de Blankenship, né? Fica aí, quem sabe se ele vai ser bayesiano. Pode ser que alguém esteja assistindo esse vídeo e se interesse em ser o primeiro a fazer isso. Por favor, lembre de nós. Agora o próximo faltam 3 perguntas. Um estatístico tem mais aptidão em se adaptar à escola de análise técnica ou fundamentalista? Na sua opinião, no seu ponto de vista. Olha, eu acho, meu ponto de vista, que isso não está ligado ao fato de nós sermos estatísticos. Eu acho que isso depende muito do perfil de cada investidor. Por quê? Existe um tipo de operação que é bastante conhecido, que é o day trade, que é quando você compra e vende dentro do mesmo dia. Para esse tipo de negociação, é muito utilizada a análise técnica. Mais uma vez, não é o tipo de análise que eu faria. Eu já aprendi, já estudei, mas tem muitos artigos que mostram que talvez a análise técnica não seja tão assertiva. Mas, mais uma vez, isso depende muito do seu perfil de investidor. Então, eu não acho que por ser estatístico você está apto a uma ou outra. Eu acho que depende muito do seu tipo de negócio que você quer fazer. Se é um day trade ou se é um swing trade, que é quando você vai um buy and hold, quando você vai ficar com aquela ação por muito tempo. E aí depende. Para um é análise técnica, ou talvez não, e para outro análise fundamentalista,
e também, como a gente falou numa outra pergunta, suas próprias análises estatísticas, né? Uhum. Então, não acho que o fato da gente ser estatístico nos torna mais apto a um ou a outro. Acho que Sim. depende do seu perfil como investidor e do seu tipo de investimento também, se é a curto prazo ou longo prazo. Acho que é mais isso que impacta. Tá. A próxima é: quais livros você recomenda para começar a vislumbrar a estatística aplicada à bolsa? Legal. Tá. Tem bastante gente interessada nessa parte. Bom, eu gostaria de estar lendo mais livros tranquilos, assim, mas confesso que as minhas indicações, elas são, na maioria das vezes, muito técnicas. Mas por quê? Porque o lugar que eu mais aprendi sobre os modelos estatísticos aplicados ao mercado foi numa disciplina que eu fiz, que chamava Análises Quantitativas Aplicadas ao Mercado Financeiro. Alguma coisa assim. Tinha esse nome gigante que me chamou a atenção e eu fui fazer. E lá eu peguei várias referências incríveis, mas elas são bastante técnicas. Mas assim, se for para recomendar, eu recomendo esses livros, não poderia deixar de pontuar. Eu vou deixar a lista com você, que eu peguei da referência do meu professor, do semestre que eu fiz, certo. Mas também para trazer uma leitura também mais leve, mais gostosa, eu tenho a indicação de um clássico, que é O Investidor Inteligente. Meu Deus, na minha lista. Ele é um livro bem grandinho, então assim, talvez, dependendo de quando acabar a quarentena, eu consiga terminar e vocês também. Então, assim, eu indico. É um clássico. Não necessariamente a gente vai falar só de estatística, mas é como eu falei, não é só a graduação que vai te preparar para esse mercado. Então, eu acho que faz muito sentido a gente também buscar essa formação de negócios, né? Uhum. Então, essa é a minha primeira recomendação. E também tem um outro, que daí também já é mais voltado para a estatística, que é A Lógica do Cisne Negro. Esse livro é muito legal. Já ouvi falar muito. Ele não fala, li, mas tipo fala assim, muito. É muito difícil de resumir, mas se fosse para resumir, basicamente ele fala sobre, traduzindo, né, para nossa linguagem, a questão dos outliers no mercado. E o quanto isso é difícil para algumas pessoas de trabalhar com isso, identificá-los, enfim. A Lógica do Cisne Negro é do Nassim Taleb, e não só esse livro, como todos os livros do Nassim Taleb eu recomendo. Eu não acho que eles são muito focados só em estatística, então eu deixo a desejar um pouco nesse sentido em relação à pergunta, mas são livros que, no geral, para o mercado financeiro, eu acho que fazem muito sentido. Então, essas são as minhas indicações. E, infelizmente, não dá pra gente fugir do técnico, porque também, querendo ou não, é onde a gente vai aprender ali, tipo, através de qual modelo a gente consegue aplicar no mercado financeiro, quais são as variáveis que impactam. E, como eu falei, se você gosta disso, vai acabar se tornando prazeroso. De verdade, vai ser algo que, putz, vai fazer muito sentido. Você vai gostar, sabe, de consumir. Sim. Não vai ser, tipo, calcular a máxima verossimilhança do negócio, sabe? Vai ser melhor do que isso. Nesse caso, os livros que você falou logo no início, de ser a parte mais técnica, você indica mais, no caso, para quem já está terminando, para quem terminou, ou para quem está a partir, sei lá, da metade do curso? Eu acho que para quem não fez regressão... para quem não fez regressão, talvez ainda seja difícil. Então, logo depois de fizer a regressão, vai facilitar melhor o entendimento. Tem pessoas que não fizeram regressão, mas já tem uma boa noção do que é. Não era o meu caso. Eu apanhei ali, aprendi durante a disciplina. Mas se você sente que você, não, já tô tranquila, eu entendo o conceito de modelos estatísticos, aí tudo bem. Mas caso contrário, assim, eu tenho certeza que mais pro final do curso, a leitura, o entendimento vai ser muito mais fácil. Talvez se você pegue para ler muito no começo do curso, você vai dar uma assustada, vai falar o que tá acontecendo aqui, que não é o objetivo, a gente não quer provocar esse sentimento, já basta a graduação para isso, né? Então, nesse caso, se você tá no começo, eu indico os outros livros.
Nesse aí eu ia falar isso. Que no caso, para quem tá no Isso. começo, esses que você indicou, que é o Cisne Negro e o Investidor Investidor Inteligente. inteligente. Isso. Certo. A nossa última, acredito, que é quais principais tópicos o estatístico precisa saber para se destacar nessa área? Muito boa essa pergunta. Eu espero não ser repetitiva, mas é porque eu realmente quero deixar informações que eu não tive muitas vezes a oportunidade de saber antes de entrar no mercado. Então eu considero importante de frisar. Mas falando em tópicos, seria econometria, análise de dados não paramétricos, programação, por favor, não negligencie. Não corra. Às vezes é chato no início, mas depois que aprende a primeira linguagem, vai. Exatamente. É o primeiro passo que é o difícil. Depois vai. E aí deixa como recomendação R, Python e SQL, extremamente importante. Também acho que um tópico que não pode ficar de fora são as soft skills. Então, como a gente já teve a oportunidade de comentar aqui, na graduação a gente tem a oportunidade de aprender muito a base teórica, que é extremamente importante, extremamente relevante, é isso que nos forma. Mas o mercado não vai cobrar só isso. O mercado vai cobrar as nossas soft skills também, cada vez mais isso vai crescendo a cobrança em relação a isso. E assim, onde eu tive a oportunidade de me desenvolver, de desenvolver as minhas soft skills, foi numa empresa júnior. Eu não sei se todos vocês têm a oportunidade, mas eu acho que nesse momento... mas as atividades extracurriculares que a universidade oferecer, às vezes na atlética, às vezes, sei lá, no caso da Unicamp tem um grupo de mercado financeiro, que é o GMF, também é bem interessante. Então, assim, o que você encontrar de atividade extracurricular que não seja tão focado na graduação, que seja algo mais para empreendedorismo ou para voluntariado, de alguma forma, né? Porque a empresa júnior une as duas coisas. Mas, enfim, eu acredito que tenha alguma ONG perto de vocês aí na faculdade, ou alguma iniciativa. Por que não vocês não começar também? Isso, assim, é muito importante para o currículo. Ter esse senso de dono, essa iniciativa, isso, acho que para o primeiro passo, para diferenciar assim, o seu currículo, isso é muito incrível, porque pensa, todo mundo vai ter graduação em estatística, você tem que ter alguma coisa para se diferenciar, todo mundo da gente, assim, né? Ou vai ter alguma outra graduação. Então, pensem com carinho nessa construção do currículo de vocês enquanto vocês estão na universidade, porque às vezes a gente está na correria e a gente não para pensar, né? A gente só pensa depois que já está muito longe, aí já não dá mais tempo, já está pensando em trabalhar, enfim. Então, pensem com carinho nisso, porque são nessas oportunidades que as soft skills são trabalhadas e elas também são muito importantes, não só para o mercado financeiro, mas para o mercado de trabalho como um todo. Eu tô com dúvida. Pois não, claro. Sobre o que seria soft skills. Vamos lá. Tipo assim, sabe, técnica, é que esse é um nome muito técnico, mas o mercado conhece como técnica de negociação. Então, tipo assim, você saber se comunicar bem, você saber transmitir a sua ideia de uma forma clara, você saber ter uma boa oralidade, você ter responsabilidade, você saber lidar com pessoas de perfis diferentes. Seria em relação a isso, principalmente a capacidade de conseguir se relacionar com pessoas de perfis diferentes, ter uma clareza na fala. Por exemplo, eu fico muito tímida às vezes quando eu vou falar em público, na faculdade, quando eu tinha que apresentar trabalho, ficava meio nervosa, assim, sabe? Mas pensa, no mercado de trabalho isso vai ser necessário. Uma hora ou outra, e você vai ter que... Lá você já vai ter que estar preparado. E quando você tá no começo, aí você fica perguntando o que é que eu posso fazer, tipo, para tirar a timidez, fazer alguma coisa, a pessoa fica procurando, mas não tem como. Você tem que ir pro campo de batalha, não tem outro jeito. Exato. Você vai ou você não vai conseguir tirar. Exatamente.
é assim que faz para tirar. Você tem que dar o primeiro Tem que se passo. desafiar. Exato, tem que se desafiar. E isso é extremamente importante não só para o mercado financeiro, mas para o mercado como um todo. E também eu acho que especialmente para nós estatísticos, porque a gente tem um desafio gigantesco que é traduzir o que a gente faz, traduzir o nosso trabalho. E se a gente não tem, se a gente é muito técnico, eu falo porque eu tenho que me policiar muito nisso, porque em geral a gente que é dos números, né, a gente é muito 0 ou 1, preto ou branco. Então, é isso, aquilo. E, às vezes, quando você vai se comunicar com uma pessoa que tem um tipo de raciocínio diferente, você precisa falar a língua dela. Então, você precisa montar uma apresentação com a linha de raciocínio daquela pessoa que você vai apresentar. Então, assim, isso tudo são coisas que, na graduação, a gente só vai ter oportunidade de ter acesso com as atividades extracurriculares. Então, acho que é extremamente importante. Claro, não quer dizer que se você não tiver, você não vai conseguir emprego, ou você não vai se dar bem no seu trabalho. Não é nada disso. Mas é que se a gente der os caminhos das pedras, né, e se preparar para eles, a gente só tem a ganhar, né? Vai facilitar com certeza. Tem só mais um último ponto também que eu não poderia deixar de falar em relação aos tópicos que são importantes, que é para quem gosta de mercado financeiro estudar os produtos financeiros. Então, você não precisa saber ali decorado todas as informações sobre todos os produtos, porque são vários, mas ter um conhecimento básico sobre cada um também vai te ajudar no dia a dia, vai te ajudar, vai ser um diferencial em uma entrevista, enfim, vai facilitar. O quanto antes você souber sobre os produtos do mercado financeiro, mais fácil vai ser para você se destacar ou até mesmo entender esse mercado, né? E para você encontrar essas informações, na internet, hoje em dia, isso é uma coisa boa. Você pode encontrar Exato, em qualquer canal, assim, claro, tem que tomar cuidado com alguns canais, mas assim, conforme você vai estudando, você mesmo vai perceber, talvez não é bem isso, talvez aqui tá faltando informação. Mas a melhor forma é indo atrás e aprendendo cada vez mais. É que vai chegar um tempo que você vai começar a ter mais uma visão crítica das coisas sobre o que é ou não. Exatamente. E é exatamente esse momento que você sabe que, olha, evoluí, tô realmente sabendo. E inclusive, para quem vai tirar as certificações, né, já fica muito mais fácil no momento que você for tirar a certificação, porque você já foi tendo esse estudo ao longo do tempo, de uma forma mais tranquila, e para quem não tá no final também não tem problema. A gente tá acostumado a estudar bastante, então, mas é fundamental para certificações saber sobre os produtos financeiros também. E acho que é isso. Em geral... Pronto. Enfim, gostaria de agradecer a você, Jennifer, por ter se disponibilizado depois de uma reunião e ainda outra entrevista de mais de 1 hora, mas muito conteúdo bom, e acredito que realmente que chegou até aqui no final vai ter aprendido muita coisa e vai ter tido uma visão bem diferente de quando chegou. E qualquer coisa, entre em contato com a Jennifer pelo LinkedIn ou pelo e-mail, que eu vou deixar na descrição. E todos os links ela vai me repassar e eu vou repassar para vocês. Também vou deixar na descrição daqui do YouTube. Mas enfim, é isso. Obrigada. E quem tiver interesse em saber quem vai ser o próximo estatístico, de qual área fale comigo pelo Instagram e peça para entrar no grupo que eu vou lhe adicionar. Enfim, é isso. Tem alguma coisa para dizer? Só agradecer, muito obrigado. Espero ter contribuído. Fico à disposição, vou deixar o meu e-mail para quem tiver dúvidas, quiser trocar informações. E também desejo boa sorte, né, para todos vocês. Acho que nós estatísticos temos muito potencial no geral. E não desistam, eu sei que é difícil, a faculdade muitas vezes aperta, mas assim, se você gosta, segue em frente que uma hora chega a luz do fim do túnel. Não, é isso. Tchau. Obrigada.